Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 40º vídeo da cronologia dos X-Men, o primeiro confronto com a Irmandade de Mutantes do Magneto. Bom, vamos começar de novo na Sala de Perigo, né? Onde o Fera agora está fazendo um aprimoramento de sua agilidade, de sua capacidade física, né? Sua super força, está aprimorando as suas aptidões mutantes, né? Junto com ele tá o Homem de Gelo também, né? O Homem de Gelo ele está fazendo uso aprimorando os seus poderes dentro da Sala de Perigo, enfrentando um vasto equipamento de treinamento que todos eles utilizam, né, diariamente. Nessa ocasião, pela primeira vez, o Bob Drake ele cria a sua esteira de gelo. É nessa revista, né, a X-Men, The X-Men número 4, né, em que o Homem de Gelo cria pela primeira vez aquela esteira de gelo, né, de uma maneira, até não vai aparecer aí a imagem, que ele está escorregando, né, como se fosse um escorregador mesmo. Depois ele descobre que ele pode ficar de pé e fazer o uso dela da mesma forma, né. Os recursos da Sala de Perigo surpreendem o Bob também, que na época era um garoto muito arrogante, né? Ele sabia, à medida que ele vai controlando cada vez mais e mais o seu poder, ele vai se tornando um garoto arrogante, né? E o professor ele cria vários mecanismos para tentar mostrar para o Bob que ele não pode ter tanto autoconfiança, né? Que ele tem que sempre ter responsabilidade para poder utilizar os seus poderes da melhor maneira possível, né? Assim que eles terminam a apresentação, o treinamento do professor Xavier, o professor X ele pede para Jean, né, levar de dentro de uma caixa, né, uma caixa que ele tinha trazido para fazer uma surpresa para os seus alunos, onde tem um bolo, né, um bolo de festa, né? E o que eles estão comemorando? Eles estão comemorando o primeiro ano, né, morando na mansão ali, né, o primeiro ano em que eles estão aprimorando, aprendendo a lidar com os seus poderes, o primeiro ano em que eles estão na cruzada do Xavier, né, para poder defender a humanidade dos mutantes malignos, né. Dentro de um ano, né, eles enfrentaram o El Conquistador, né, que foi o inimigo direto do Hank. Depois eles enfrentaram o Magneto, foi o primeiro confronto que eles tiveram com o Magneto. Depois eles enfrentaram o Vanisher e depois, como foi dito no último vídeo, enfrentaram o Blob, né? O Blob e a turma circense dele, né? Aquela coisa ridícula, enfim. Aí o que acontece? Os X-Men, nesse mesmo tempo, no QG, né? No esconderijo do Magneto, ele está na mesa dele ali, né? Fazendo uma refeição com a recém-formada Irmandade de Mutantes. Como já foi dito no vídeo anterior, os primeiros integrantes da Irmandade de Mutante foi os irmãos Maximov, né, a Wanda e o Pietro. Depois, na sequência, ele recrutou o Mortimer Toibi, que é o Groucho, né? O Groucho, ele foi abandonado na infância, quando era bem pequeno, né? Ele sofreu muita rejeição, de todas as maneiras, né? As características do poder do Groucho, inclusive ele foi citado também num dos primeiros vídeos que eu fiz, que foi anterior à origem do Xavier, né, que foi do Ventre Negro, né, foi citado o Mortimer Toibi, né, que é o Groucho. Características dos poderes do Groucho. Ele tem a capacidade de dar saltos enormes, assim, a longas distâncias. Ele pode alcançar de 20 a 30 metros de alcance com um único salto. Ele não possui super força, mas ele é mais forte que um homem normal, né? Não é bem mais forte, mas é mais forte que um homem normal. O Groucho possui uma língua que é uma coisa grotesca, né? Uma coisa que ele consegue fazer com que sua língua alcance 10 metros de distância, né? Ele consegue lançar ela como o sapo faz para poder pegar uma presa ali, né?
E ele também consegue manipular no seu organismo uma substância, umas enzimas tóxicas que podem, ele cospe aquilo, né? Uma coisa bem, né? Que ele consegue fazer com que aquela resina que ele arremessa faça com que a vítima durma, ou então ela fique envenenada, né? E é assim, olha só que interessante, o Groucho, quando ele foi criado, na época em que ele foi criado, era moda você utilizar o Igor, né, de filmes de terror, tanto que ele tem aquela aparência, né? Tipo o Corcunda de Notre Dame. Isso na época, nos anos 60 tinha muito, isso é remanescente dos anos 50 também, né? Isso é fato, né? Essa coisa do vilão também possuir um sidekick, né? E o Groucho era isso pro Magneto, né? Aquela coisa de ele ficar contando, né, para não ficar sem diálogo nos quadrinhos, ele poder falar com alguém. Aí tinha o puxa-saco do Groucho, que era constantemente maltratado pelo Magneto, mas que estava sempre ali, né, fiel, né? A Irmandade de Mutantes, ela não era um grupo de amigos, muito pelo contrário, né? Primeiro porque a Wanda e o Pietro, eles não queriam estar lá. Eles estavam lá, o Magneto ele salvou a Wanda na aldeia que ela vivia junto com o irmão, quando ela manifestou o poder dela sem querer, né? Ela causou um incêndio e as pessoas ali, os aldeões sabiam que ela havia causado aquele incêndio, né? Queriam linchá-la como bruxa, né? E o Magneto surgiu ali, salvou-a, e ele ficou constantemente cobrando isso da Wanda e do Pietro, né? Eu salvei vocês, então vocês têm que me servir. E eles se sentiam nessa obrigação de servir o Magneto, né? Mas estavam lá contra gosto, eles não eram ruins. O último integrante da Irmandade de Mutantes era o Jason Wingard. O Jason Wingard, depois do Magneto, e naquele período, ele era o mais poderoso, né? Mais poderoso até que a Feiticeira Escarlate, que ainda estava aprimorando seus poderes. Então, a Irmandade de Mutantes era formada pelo Groucho, pelo Mestre Mental, pelos irmãos Maximov, que é a Wanda e o Pietro, e o líder Magneto, né? E o que aconteceu? O Magneto, ele faz uso desse recém-formado grupo para invadir uma cidade, para conquistar uma cidade, né? Que é a pequena cidade europeia de São Marco, né? E como é que ele faz isso? O Magneto utiliza o poder, né? Ele ordena ao Mestre Mental para que crie coletivamente na mente das pessoas uma invasão armada de um exército invasor, né? Que é o exército do Magneto. E as pessoas, do nada, elas presenciam a entrada em sua cidade de um enorme exército invasor. Só que, porém, este exército invasor, ele só estava aparecendo na mente dos moradores ali da cidade, né? Que era uma ilusão coletiva. E assim, o Mestre Mental, qual o poder dele? Ele tem o poder psiônico de entrar na mente das pessoas e fazer com que elas acreditem em ilusões de uma tal maneira que elas não conseguem discernir o que é real e o que não é. E as pessoas não tiveram nem tempo de reagir, elas acreditavam de fato que elas tinham sido invadidas, né, ali pelo exército do Magneto. Essa informação virou notícia, engraçado coisa que chegou às mãos do Xavier, descobrindo que o Magneto havia invadido essa pequena cidade. Ele envia os seus X-Men, né, para poder depor esse governo opressor, né, que era da Irmandade de Mutantes e Magneto. E os X-Men chegam, o Magneto tem uma bandeirinha, né, com o M dele, que ele coloca assim, em cima do castelo que ele está vivendo, né? Aí o primeiro que tenta invadir é o Fera, né? Ele escala, né, aquelas paredes de pedra, né, do castelo. Ele consegue alcançar alguns soldados, ele surpreende alguns soldados reais, porque o Magneto também ele consegue pegar pessoas ruins, algumas pessoas, para fazerem parte realmente da guarda dele, né? E o Fera, ele surpreende dois desses soldados, né? Mas o Groucho aparece e derruba ele ali do parapeito do castelo. Aí o que acontece?
mas ele consegue se segurar, porque o Fera tem super força, né? Então imagina só, ele gruda as mãos dele naquelas pedras, né, quando ele está caindo, e ele começa a iniciar uma subida, ele arranca pedaços de pedras assim da construção do castelo e começa a arremessar no Gojo, o Gojo se assusta, corre. Aí o mestre mental entra em confronto direto de novo, né? Entra em ação. E o que ele faz, como eu disse para vocês, ele cria uma ilusão tamanha na mente do Fera, que o Fera acredita que está escorregando, que ele não tem sustentação. Ele acredita de fato que ele cai, né? Aí o que acontece? O anjo, ele invade o castelo, né? Ele consegue invadir o castelo, ele faz aquelas manobras malucas dele lá, ele é atacado pelo Pietro, né? Só que, olha só que interessante, o Pietro, que é um velocista, mais pra frente, quando ele tiver devidamente treinado, evidentemente que ele vai poder fazer curvas de 90 graus, coisa maluca, né? Ele vai se vira instantaneamente. Só que nessa época ele não tem esse treinamento ainda, mas o anjo tem. E o anjo consegue vencê-lo dessa maneira, né? O que o Magneto está fazendo? O Magneto, ele está construindo bombas de um poder assim, de destruição enorme, né? E ele está construindo essas bombas, né, para garantir o reinado dele. E os X-Men, depois que eles invadem o castelo, eles estão indo em direção ao Magneto, né? Só que eles se deparam com uma muralha de fogo enorme, né? Os X-Men começam a correr na direção contrária, naquela muralha de fogo enorme. Eis que surge o Professor Xavier no meio das chamas, né? Todo mundo se surpreende, mas isso é uma ilusão, né, que o mestre mental criou. É por isso que eu falo para vocês, o mutante mental é o mais perigoso, né? Quem tem o poder de manipular a realidade é o mutante mais poderoso. Eu quero fazer uma observação com vocês com relação à roupa dos personagens. O Magneto nessa época, isso é criação original do Jack Kirby e do Stan Lee, ele possui uma capinha medíocre que vai até mais ou menos até a bunda, né? Isso é interessante falar para vocês. O Pietro, ele utiliza de duende, né? Uma botinha ridícula de duende. A Feiticeira Escarlate, ela tem uma alteração na máscara dela e na bota dela, né? É legal falar isso, porque à medida que a gente for falando dos X-Men, vai ter aquela evolução um pouco maior também, né? Então é assim, o mestre mental, ele continua com aquela roupa que ele tem, né? Uma roupa característica dele, né? Os X-Men, eles conseguem, num dado momento, chegar, depois que o professor ele cancela toda aquela ilusão, eles chegam até o Magneto, né? O Magneto, ele aciona a bomba. Olha só, já estou terminando já o vídeo, para não ficar tão longo, porque eu geralmente faço em 15, mas estou passando um pouco, né? Aí o que acontece? O Magneto aciona a bomba e foge. Olha só que interessante, para vocês verem que eu falo para vocês que o Magneto nessa época não tem aquele poder que a gente conhece agora. Ele aciona a bomba ali quando está vendo que ele está perdendo e foge. Os X-Men, eles chegam na sala e eles percebem que um borrão super veloz vai até a máquina e foge também. Depois de um tempo eles percebem que aquele borrão era o Pietro, que estava... Ele foi ali, ele era da Irmandade, mas quando ele podia boicotar, ele boicotava. Ele foi lá e desligou a máquina. É uma coisa que eles fazem muito. Enquanto eles estiverem na Irmandade de Mutantes, esses dois integrantes vão boicotar bastante os planos do Magneto, né? Então o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Os X-Men conseguem, né, vencer o Magneto, né? Acabar com aquele reinado curto, né? No curto tempo que teve, que os X-Men eles depõem o governo do Magneto. O que eu tinha para falar para vocês dessa história é isso, né? Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal, dão um like aí, que é muito importante para a gente. Um abraço, até o próximo vídeo.